Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Deus se faz presente entre nós. Você crê assim? O Senhor está presente. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Em Mateus, nós iremos ler capítulo 11, verso 28. Amém? Mateus, capítulo 11, verso 28. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Você crê nessa palavra? Amém. Gostaria que você desse as suas mãos nesta hora. Nós vamos falar ao Deus que fala, ao Deus que cura, ao Deus que muda a nossa sorte nesta noite. Erga as suas mãos com fé. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa. Senhor, nós agradecemos que a tua misericórdia se renovou mais uma vez nesta manhã. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. Enquanto a vida, há um momento para as promessas de Deus serem cumpridas na minha e na sua vida, meu irmão. Por isso, se porventura alguém entrou aqui triste, que ao final do culto possa sair daqui saltando de alegria. Se porventura alguém entrou aqui precisando de cura, nós declaramos ser curado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Se porventura alguém entrou aqui precisando de resposta, Ele é a resposta, Ele é a direção certa. Por isso nós dizemos: Espírito Santo de Deus, tem liberdade aqui para agir, tem liberdade aqui para falar, tem liberdade aqui para curar, tem liberdade aqui para convencer o pecador do pecado, porque a Renata não é nada, que a Renata diminua e que o Senhor cresça nesse lugar. Por isso, Espírito Santo de Deus, Senhor, não podemos sentir a tua presença, porque Pai, se a tua presença não estiver aqui, não adianta nada nós sairmos da nossa casa, nós saímos para render honra, nós saímos para render glória, nós saímos da nossa casa para sentir esta presença santa, essa presença que nos ajuda, Senhor, essa presença que nos fortalece, essa presença que nos ajuda na caminhada cristã. Por isso nós te rendemos honra, nós te rendemos glória. Nós queremos nos juntar com os anjos que dizem: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode estar sentado. Então, sempre quando nós falamos na família sobre pastoral, e a diaconisa, ele sempre falava assim: eles são muito de Deus, eles são muito de Deus. E a gente começou a amar os pastores de vocês. E pode ter certeza que vocês são pastoreados por pessoas de Deus. Pastores de Deus. Pastores de Deus. Então, sempre que o pastoral entra em contato, eu me sinto já na obrigação do sim, pastor. Já tem sim sempre, porque a gente sabe que a gente respeita e honra a unção que está debaixo dos pastores de vocês. Amém? Graças a Deus por isso. E orando ao Senhor, meditando ao Senhor em que palavra que nós poderíamos trazer nesta noite, o Senhor colocou no meu coração alguns textos. Certa vez, irmãos, eu ouvi dizer que quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda
em relação a algumas situações. E quando oramos para que as coisas mudem, muitas vezes é preciso que nós tenhamos a ideia que algumas coisas precisam mudar no nosso interior. Em muitas situações, eu e você, nós tentamos fazer consertos e remendos em nossas vidas. Mas na verdade é preciso recomeçar. Tem um momento na minha e na sua vida que nós precisamos recomeçar. Algumas pessoas pensam que é necessário mudar de emprego, mudar de casa, mudar de cidade. Alguns até acham que eu preciso mudar de igreja, de local de igreja. Mas não é assim. Existem mudanças que precisam ser feitas dentro do nosso interior. Glória a Deus. E aí tem um personagem da Bíblia. A Bíblia vai dizer sobre Jacó. Gênesis, do 28, do 10 ao 17, ele relata toda a história de Jacó. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele estava vivendo um momento muito difícil na vida dele. Ao mesmo tempo que ele começava um novo tempo de mudanças. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele havia se desentendido com seu irmão Esaú, e Esaú queria matá-lo. Por isso Jacó decide sair da casa dos seus pais. E aí a Bíblia vai dizer que Jacó, ele queria um recomeço. Ele queria recomeçar a vida dele, ele queria se casar, ele queria algo novo. Jacó, ele caminhava, mas a Bíblia também vai dizer que em meio a tudo isso que aconteceu, Jacó, ele estava tão cansado, ele estava tão preocupado, que ele não tinha nem mesmo onde dormir. Por isso, quando eu e você estamos exaustos, é necessário parar. A palavra do Senhor vai dizer que Jacó, ele dormiu sobre uma pedra. Ele pega uma pedra e coloca essa pedra como um travesseiro no meio do caminho. Jacó, ele havia recebido a bênção do seu pai Isaque, mas agora, naquele momento, ele receberia a bênção do próprio Deus. Aleluia! Muitas vezes nós estamos como Jacó. Muitas vezes nós estamos fugindo de problemas, de dificuldades na família. Nós estamos carentes da bênção do Senhor. Muitas vezes nós estamos cansados e precisando de um novo começo. Mas existem pedras tão grandes nas nossas vidas que nós não conseguimos tirar essas pedras do nosso caminho. E aí eu creio que é uma palavra de Deus para esta igreja nessa noite. É preciso transformar essas pedras em bênção. Deus tem o poder de transformar essas dificuldades em bênção. Aleluia! E aí você pode se perguntar: Renata, mas como eu posso transformar essas pedras na minha vida em bênção? E eu acredito que Jacó é um grande exemplo para isso. Primeiro exemplo que eu tiro da vida de Jacó, a palavra vai dizer no verso 11 que ele tomou uma das pedras e fez dela um travesseiro. A primeira lição que nós podemos tirar é que você e eu, nós podemos transformar essas pedras em travesseiro. A primeira coisa que nós aprendemos com Jacó é que em tempos difíceis nós precisamos procurar um tempo para descansar no Senhor, igreja. Para mudar é preciso parar. Nós estamos vivendo num momento onde que fala que não, você não pode parar. Você tem que produzir, você tem que fazer sempre. Mas não, hoje o Senhor está dizendo para alguém: pare por algum momento e descanse em mim. Descanse na minha palavra. Descanso, aleluia. Se eu quiser mudar a direção, primeiro eu tenho que parar. Não adianta prosseguir quando tudo está dando errado. Jacó, ele descansa no meio da tribulação. Sabe o que o Senhor está dizendo nesta noite?
Jacó. É por isso que Mateus 11:28 vai dizer: vinde a mim, aleluia, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, aleluia. Há descanso da parte do Senhor para nós nessa noite, igreja. Há descanso, aleluia. Descanse em Deus, aleluia. Meu querido irmão, se você ficar olhando a situação, se você for olhar as contas que você tem para pagar, se você for olhar as suas obrigações, tudo aquilo que você precisa ou deseja, você vai ficar sufocado, você vai se sentir cansado, você vai se sentir sobrecarregado. Jesus, ele já sabia que o pior mal dos últimos tempos seria a ansiedade e a depressão. Quantas pessoas nós temos, estou falando de crente, passando por um momento de depressão, de ansiedade tão grande, porque não consegue entender que o descanso vem do Senhor, aleluia! O descanso vem dele. O Senhor não fez o ser humano não foi criado para viver sob pressão. Eu e você não foi criado para viver sob estresse. Jesus, ele vai dizer em Mateus 6:26, que nós devemos olhar para os lírios e para os passarinhos e aprender sobre o cuidado de Deus, aleluia! Deus tem cuidado, igreja. Será que você pode agradecer a Ele por isso? Deus tem cuidado, Deus tem cuidado, aleluia! Ele tem cuidado. Se você prosseguir cansado como você está, você não vai conseguir alcançar aquilo que Deus sonhou para você. Por isso que Salmo 37:7 vai dizer: descansa no Senhor e espera nele, aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Então, a primeira palavra que o Senhor tem para a igreja é para que a igreja possa descansar e apresente. Filipenses 4:6 vai dizer que eu e você, nós podemos apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração. Será que você pode erguer as suas mãos e agradecer o descanso que o Senhor tem derramado sobre a minha e sua vida? Será que você pode glorificar a Deus? Será que você pode dizer: Senhor, eu vou descansar no Senhor, independente da circunstância, eu irei descansar. Há descanso do Senhor, aleluia! Aleluia! Descanse no Senhor e Ele vai restaurar a sua vida, meu querido irmão. A segunda lição que nós podemos aprender com Jacó, que nós podemos transformar essa pedra em um sonho. No verso 12 ele vai dizer: ele sonhou. Então imagine só, ele para no caminho, ele pega uma pedra, faz da pedra um travesseiro. Mas no meio dessa dificuldade toda, Jacó, a Bíblia vai dizer que ele teve um sonho lindo. A Bíblia vai dizer que ele viu que aquela pedra seria o primeiro degrau de uma grande escada, de tão alta. A Bíblia vai dizer que havia anjos que subiam e desciam, aleluia! E nesta escada havia um grande movimento de anjos subindo e descendo. Eu acredito que esse sonho seria a força que Jacó precisava para inspirar a vida dele dali para frente. A vida dele parecia um pesadelo, e agora ele transformaria num sonho de Deus. E sabe o que eu aprendo? Os sonhos se transformam como ideais para a nossa vida. Quem não tem sonho, nos dias de hoje, você não tem razão para acordar, você não tem razão para levantar, você não tem razão para lutar. E como é triste quando nós vemos nossos irmãos desistindo dos sonhos. Esses dias um irmão falou assim para mim: Renato, eu parei de sonhar. Não acontece mesmo? Eu parei de sonhar, não realizo mesmo. Não acontece mesmo, para que sonhar? Então, Renato, eu me acomodei, eu trabalho para as contas, tudo da minha família, está tudo certo. Mas, irmão, a gente coloca, sabe, Deus, sabe, a gente tem que entender que a grandeza do nosso Deus é maior. Existe um Deus que realiza sonhos, sim. 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 Mas o que acontece quando nós encontramos uma pedra no caminho? Nós pensamos em desistir, nós paramos de sonhar. Há muito tempo alguém me ensinou que um homem sem sonho é um homem morto. Uma mulher sem sonho é uma mulher morta. A Bíblia vai dizer que no sonho de Jacó, os anjos de Deus subiam e desciam. Sabe o que isso significa? Que enquanto eu e você descansam em Deus, existe um Deus que continua
trabalhando por nós. Aleluia! Enquanto há descanso, existe um Deus que trabalha por mim e por você. Aleluia! Muitas vezes nós ficamos apavorados, pensando que iremos fazer, resolver isso e aquilo do jeito, mas não adianta. O Senhor manda dizer para a igreja: descansa e deixa eu agir. Aleluia! Irmãos, quando nós oramos, existe uma grande movimentação de anjos nas nossas vidas. Nós temos que crer nisso. A Bíblia vai dizer em Hebreus 1:14, eu amo esse texto. A Bíblia vai dizer que existem espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A gente fala muito como de anjo, e aí eu fui estudar e entender o que os anjos fizeram. Segundo Reis 19:35 vai dizer que Deus enviou um anjo e ele matou 185.000 soldados assírios, igreja. Deus enviou um anjo e ele destruiu todos os valentes, todos os príncipes e chefes da Síria. Deus enviou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém. Deus enviou um anjo e ele livrou os apóstolos da prisão. Aleluia! Deus enviou um anjo e ele confortou a Paulo. Deus enviou anjos para servirem a Jesus. Deus envia anjos para nos servir nesta noite. Deus envia anjos para nos proteger. Aleluia! Glórias a Jesus! Aleluia! Há muitas coisas acontecendo no mundo espiritual e nós não percebemos. Batalhas são travadas constantemente ao nosso favor e nós não sabemos. Livramentos o Senhor tem dado para nós e nós não sabemos. Por isso que a palavra vai dizer em 1 Pedro 5:8, está escrito que o inimigo está ao nosso derredor, bradando como leão, buscando nos tragar. Mas a Bíblia também nos garante, irmãos, em Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que temem e os livra. Aleluia! Aleluia! Glórias a Jesus! Deus quer trabalhar em nossas vidas e Ele quer realizar sonhos. Volte a sonhar. Será que você pode falar para 2 ou 3 irmãos aí? Volte a sonhar. 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 E eu vivi isso na minha vida de uma forma real. Real. Eu sou professora de inglês. E aí, eu pensei assim, falei, já tinha que fazer uma coisa para aumentar os números dos alunos. Aí eu pensei assim, Jesus, mas eu estou sem dinheiro. Como que eu vou fazer? A gente precisava aumentar um pouco mais. E olha só, era um dia parecido como esse. Um domingo, fui para a igreja, estava acabando o culto, quase no finalzinho. O presbítero da igreja, direcionado por Deus, falou assim: vamos, não vai acabar o culto ainda não, vamos orar. Aí, direcionado pelo Espírito Santo, ele chamou alguns irmãos lá na frente. E uma dessas pessoas que ele me chamou, ele também chamou a irmã Renata, vem aqui. Orou por mim, tudo bem. Passou 15 dias, mais ou menos. Uma moça entrou em contato e falou: Renata, você fala de inglês? Dou sim. Aí, normal, agendamos uma aula experimental. Ela gostou, passamos o contrato, tudo certinho. Tudo normal. Aí passou algumas horas dessa aula, chegou o dia da aula dela. Aí a moça, uma das moças que trabalha conosco, ela falou assim: Rê, você fez alguma promoção? Eu falei: não. Porque tem muitas pessoas que entrando em contato com o WhatsApp e está falando que é a indicação da Thalita. Aí eu pensei: mas Thalita? E eu lembrei, eu falei: que a moça que fez aula semana passada? A moça tinha feito aula e ela colocou, filmou e postou no Instagram. Até aí tudo bem. Aí eu falei: qual é o sobrenome dela? Deixa eu dar uma olhada. Quando eu fui ver, essa moça mora em Portugal e tinha 90.000 inscritos.
90 mil inscritos. Eita Deus. Todo mundo começando a ligar. Irmãos, em 5 horas, a agenda foi fechada para o ano inteiro. Servimos, irmãos. Você não vem à igreja, não é barganha, mas o nosso Deus continua trabalhando. Ele continua realizando sonhos, Ele continua mudando história, Ele continua fazendo. Por isso que eu sempre vou dizer, não pare de sonhar, não é pela força do seu braço, mas é pela mão dEle, aleluia, que se estende ao nosso favor. Eu fiquei impressionada. Eu liguei para a moça e falei, olha, eu não sei como que eu te agradeço. Porque, não, mas por quê? Por que você fez isso? Não, é porque eu gostei. Eu gostei e eu decidi divulgar. Hoje, para a glória de Deus, nós temos 25 alunos em Portugal. Eu nunca cheguei, eu nunca estive em Portugal, mas é a mão do Senhor que vai na minha frente. É a mão do Senhor que te guia, meu querido irmão. Não pare de sonhar. Não pare. E a terceira lição que eu aprendo com Jacó, transforme a sua pedra em um altar. O verso 18 e 19 ele vai dizer: tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em uma coluna sobre cujo topo colocou azeite, e ao lugar da cidade outrora se chamava Luz, e deu o nome de Betel. Aquela mesma pedra que antes era um problema, Jacó a transformou em um travesseiro para descanso e ali sonhou. Agora ele se levanta e transforma a pedra em um altar para adorar a Deus. A Bíblia vai dizer que aquele local, aquele lugar foi marcado porque aquela pedra ganhou o nome de Betel, que significa casa de Deus. Aleluia! Muitas pessoas, quando passam por problemas, a primeira coisa que deixa de fazer é de orar. Deixa de vir ao culto, deixa de louvar a Deus. Nesse momento, meu irmão, é que você precisava estar mais próximo do Senhor. Você precisava ler mais a palavra. Você precisava se consagrar mais ao Senhor. Nós temos que entender que enquanto nós vivemos nesta terra, infelizmente o inimigo vai colocar algumas pedras no nosso caminho. E ele vai ficar alegre quando vê que isso impediu a sua adoração. Por isso que nós temos que vir para a igreja, às vezes chorando, às vezes lamentando, às vezes sorrindo, às vezes chorando, mas nós sempre iremos erguer um altar de adoração ao nosso Deus. Aleluia! Irmãos, nós temos que entender que Deus não tem culpa dos nossos problemas. Muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos são consequências dos nossos erros. Muitas pessoas têm culpado a Deus. A igreja fala sobre dízimo, a igreja fala sobre oferta. E ainda existem pessoas que não acreditam. Se você falar, você acredita no Espírito Santo? Acredita. Você acredita no sábado? Acredita. Você acredita que Deus salva? Salva. E o dízimo? Aí eu falo para o irmão, e o dízimo? Ah, Renato, mas também é assim, né? E oferta? Ah, mas também não é assim. Que fé é essa, irmão? Que a gente acredita que Deus salva, cura, mas quando chega aqui no nosso bolso, a gente fala, ah, mas também não é assim. E aí quando começa a vir problema financeiro, hoje Satanás será para revoltar com a minha vida. Irmãos, é você que abriu brecha. Hoje o Senhor Jesus está falando com a igreja. Seja fiel, que eu irei abençoar a sua vida. Deus trabalha com princípios. Ele não quebra princípios. Não adianta a gente querer dar um jeitinho. Com Deus não funciona assim. Ele não quebra princípios. Ele não quebra princípios. Por isso que muitos problemas que nós temos vivendo, infelizmente, a culpa é nossa. É nossa. Nós temos que nessa noite nos levantar com um altar de adoração ao Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, e Ele irá ouvir a nossa oração. Aleluia. Glórias a Jesus. Nós precisamos transformar essas pedras do nosso caminho em um altar de adoração a Deus. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que crente, ele não tem problema em sim motivo de oração. Você não tem dificuldade. Você tem motivos para orar mais e estar mais diante do Senhor. Quando eu e você aprendemos
de fazer dos nossos problemas motivos de oração, você pode ter certeza que os nossos problemas acabaram, porque nós vamos estar cada vez mais perto do Senhor Jesus. Quanto mais pedras você encontrar no meu caminho, irmão, adore, adore. Quanto mais pedras você encontrar no caminho, erga as suas mãos, erga um altar de adoração a Deus, adore ao Senhor, adore ao Senhor. O que eu aprendo com Jacó é que quando houver pedras no caminho, eu posso descansar, amém? Eu posso sonhar e eu posso adorar. E aí no verso 16, eu já estou encerrando, a palavra do Senhor vai dizer assim: na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Jacó, ele achava que ele estava sozinho e aquele lugar não tinha bênção de Deus. Ele pensou que nunca mais ele voltaria ali, mas Deus lhe prometeu dar aquela terra, aleluia, e a sua família, que Jacó pensava que tinha acabado, seria abençoado pelo Senhor. Aquele lugar difícil aquele lugar difícil que Jacó estava, foi onde Jacó foi mais abençoado. Por isso, meu irmão, esse momento difícil que você está passando, creia que vai ser a que você mais será abençoado pelo poder que há no nome de Jesus. É nessa área que Deus vai te abençoar. Não adianta eu e você fugirmos dos problemas da vida. No lugar onde você está, Deus pode te abençoar, bem como a sua família. Se tiver uma pedra aqui ou ali, você fugir dela, ali na frente haverá outras adiante. Quando nós pensamos que tudo está acabado, tudo está difícil, Deus se levanta para recomeçar a nossa história. Aleluias, aleluias. Ele se levanta. Aquela pedra que era o problema na vida de Jacó virou um travesseiro para ele descansar em Deus. Foi um sonho para ele ver Deus trabalhar na sua vida. E também se tornou um altar de adoração ao Senhor. Lembre-se, meu irmão, se nessa semana, se nos próximos dias, você encontrar uma pedra no caminho, se você não conseguir removê-la de tão grande que ela está, descanse em Deus. Volte a sonhar e adore ao Senhor. Será que você pode erguer as suas mãos e começar a adorar ao Senhor? Será que você pode ficar de pé nesta hora? Será que a gente pode agradecer ao Senhor por tudo que Ele está fazendo nesta noite? Será que a gente pode agradecer ao Senhor por todas as dificuldades, tribulações? Será que você pode erguer as suas mãos e começar a glorificar o nome do Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, pela bênção, pela graça? Oh, meu querido irmão, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Vamos dizer que Ele é bom. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Jesus. Obrigado, Pai, a tua bondade sobre a nossa vida. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos a tua bondade sobre a nossa vida. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me quebrar, eu cantarei a vontade de Deus.